Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quem encontramos no plano espiritual após o nosso desencarne. Segundo a perspectiva do plano espiritual, a experiência da morte é entendida de maneira diferente em comparação com algumas outras crenças religiosas. Aquilo que muitas religiões chamam de alma ou espírito é considerado como verdadeiro ser, enquanto o corpo físico é visto como apenas uma vestimenta ou um veículo temporário. A experiência da morte é o processo em que o espírito se liberta do corpo material e continua a vida no plano espiritual. A forma como essa transição é vivenciada pode variar de acordo com as circunstâncias da vida que foi levada, bem como o estado evolutivo do espírito. Após a morte do corpo físico, o espírito passa por um período de adaptação e reflexão sobre a vida que acabou de terminar na matéria. Existe uma ideia de que o espírito revisita os eventos importantes da sua existência terrena, enfrentando as consequências de suas ações. Essa fase é vista como uma oportunidade para o crescimento espiritual e aprendizagem. Não há uma abordagem específica em relação a sinais físicos previsíveis que indiquem a proximidade da morte iminente. No entanto, existem casos em que pessoas próximas à morte podem experimentar fenômenos espirituais ou intuitivos. Alguns relatos indicam que, em certos casos, espíritos amigos ou entidades espirituais podem se aproximar da pessoa que está prestes a desencarnar para ajudá-la na transição. Essas experiências podem variar amplamente de pessoa para pessoa, e nem todos os indivíduos relatam esses fenômenos. Além disso, é importante haver uma preparação espiritual ao longo da vida, em vez de depender de sinais imediatos da morte. A jornada espiritual deve ser contínua, com a busca pelo aprimoramento moral e o desenvolvimento de caráter ao longo de toda a existência terrena. Cada pessoa pode ter uma experiência única no momento da morte. É muito importante refletir sobre a vida, a prática da caridade, a busca pela evolução espiritual e a manutenção de uma conduta ética como parte integrante da preparação para a vida após a morte. A nossa consciência persiste após a morte do corpo físico e a experiência espiritual continua em um plano diferente. Ao morrer, o espírito se desprende do corpo físico e passa a habitar o plano espiritual, e o espírito se torna ciente de sua nova condição. O que acontece a seguir é considerado como um período de transição e adaptação ao novo estado da existência. O estado da consciência no plano espiritual é considerado mais amplo e mais aguçado do que o experimentado durante a vida física, permitindo uma compreensão mais profunda das experiências vividas. É possível que, ao chegar ao outro plano, seja evidente a presença de entidades espirituais, familiares já desencarnados ou mentores e guias. Essas entidades estão presentes para auxiliar e acolher o espírito que está deixando o corpo físico. Amigos espirituais e familiares que já faleceram podem vir ao encontro do espírito no momento da morte para orientá-lo e oferecer algum conforto. Essas entidades podem ajudar o espírito durante a transição para o plano espiritual, proporcionando-lhe apoio emocional, espiritual e, em alguns casos, até fluídicos energéticos. A presença de guias espirituais também é considerada relevante no processo de desencarne. Esses guias são compreendidos e vistos como entidades espirituais mais evoluídas que assumem a responsabilidade de orientar e assistir os espíritos em sua jornada espiritual, inclusive no momento da passagem entre os planos. A vida terrena é considerada como uma fase transitória da existência do espírito. A morte não representa o fim da vida, mas apenas uma mudança de estado. Há um propósito na vida após a morte, que envolve a continuidade da evolução espiritual após deixar o corpo físico. O espírito passa por um período de adaptação e revisão da sua vida. Além disso, é fundamental destacar a importância da prática da caridade, da busca pela sabedoria e da promoção do bem como elementos fundamentais da jornada espiritual após a morte. O espírito precisa continuar a progredir, enfrentando novos desafios e aprendendo lições importantes,
em sua caminhada. Mesmo que estejam vivendo suas experiências no plano espiritual, é possível estabelecer comunicação com esses espíritos desencarnados. Existem muitos livros e mensagens que foram passadas aos encarnados através da comunicação com os espíritos. Através da mediunidade, uma faculdade dos seres humanos, torna-se possível a comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados. Os médiuns são indivíduos que têm a capacidade de receber mensagens ou influências do mundo espiritual e transmiti-las de alguma forma para aqueles na esfera física. Existem diferentes tipos de mediunidade, como a psicofonia, quando a comunicação se dá por meio da fala do médium, ou a psicografia, quando a comunicação é escrita, entre outras formas tantas. A comunicação com os espíritos é vista como uma ferramenta para obter conhecimento, conselhos e, em alguns casos, mensagens de consolação. No entanto, é fundamental realizar essas práticas com serenidade, respeito e responsabilidade, evitando abusos e manipulações. Cada manifestação mediúnica é avaliada com critérios e uma análise muito crítica para discernir a sua autenticidade, a qualidade da mensagem e a utilidade espiritual. Após a morte do corpo físico, o espírito inicia sua jornada em direção a diferentes esferas espirituais. A transição para diferentes planos espirituais é influenciada pelo nível de evolução moral e espiritual do indivíduo. Existem diferentes níveis ou planos espirituais. Cada um corresponde a um estágio específico do desenvolvimento espiritual. O progresso espiritual é alcançado através do aprendizado, da prática da caridade e do aprimoramento moral. Nem todos os espíritos serão recebidos por entidades espirituais amigas ou guias que os auxiliarão na transição. Caso o espírito tenha levado uma vida de abusos, transgredido regras e leis e ferido o livre-arbítrio alheio, sua passagem será para um plano espiritual que se equipara a esse comportamento que teve na Terra. A transição não é um evento único e imediato para todos os espíritos. Cada um seguirá sua própria trajetória, enfrentando desafios específicos e aprendendo lições necessárias para a sua evolução espiritual. Ao contrário do que muitos podem pensar, não há um juiz ou um julgamento punitivo nos aguardando no momento da morte. O plano espiritual enfatiza a justiça divina, mas ela é entendida de maneira diferente em comparação com algumas outras tradições religiosas, e está muito mais voltada ao equilíbrio do que à punição. Após a morte, o espírito passa por uma revisão de sua vida, um período conhecido popularmente como o juízo final, onde o espírito revisita suas experiências e avalia as suas ações durante a vida terrena. O propósito desse processo não é infligir punição, mas promover o aprendizado e evolução espiritual. Ao confrontarmos as nossas ações e experimentar as consequências naturais de nossos atos, o espírito tem a oportunidade de compreender o impacto das escolhas e desenvolver um desejo sincero de progresso moral. O objetivo principal está na autorreflexão e no autoarrependimento genuíno e no esforço em se melhorar. O estado emocional da pessoa que está desencarnando pode influenciar o momento da sua transição para a vida espiritual. Sentimentos como medo, arrependimento, paz ou tranquilidade podem ter um impacto na experiência do espírito no momento da morte. Em geral, um estado emocional equilibrado e positivo é considerado benéfico para a transição suave do espírito para a vida espiritual. Por exemplo, um espírito que carrega consigo sentimentos de arrependimento e culpa pode enfrentar um período de ajustes mais desafiador após a sua morte física. Por outro lado, um espírito que viveu uma vida de retidão e amor pode experimentar uma transição mais tranquila. A ideia é que as emoções e pensamentos influenciam a condição espiritual do indivíduo e, portanto, afetam a sua receptividade aos aspectos espirituais da vida após o desencarne. A preocupação com a morte do corpo físico é vista como natural, mas a ênfase recai na preparação espiritual ao longo da vida, ao invés de uma preocupação excessiva com o momento da morte em si. A vida terrena é uma fase transitória da existência do espírito,
e o processo de preparação espiritual deve ser sempre contínuo e deve envolver o desenvolvimento moral, a prática da caridade, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, uma vida de retidão e cultivar bons pensamentos. Uma vida pautada por esses princípios facilita a transição para a vida espiritual após a morte do corpo físico. A preocupação com a morte é reconhecida, mas o foco principal é a construção de uma vida baseada em princípios éticos e espirituais, promovendo o crescimento e a evolução contínua desse espírito. E é isso, pessoal. E vocês? O que pensam sobre este tema? Fiquem à vontade para compartilhar o que pensam aqui embaixo nos comentários. Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, também deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por estarem aqui e se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo como este. Até a próxima!